Olá de novo! Meu nome é Bárbara e você está no canal Sou Resumir, um canal que está aqui para te ajudar com os desafios da vida. Vamos lá, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre a diferença entre terapia, life coach e grupo de ajuda. Parece um assunto bobo, gente, mas não é, porque eu acho que essas três formas de ajuda se completam e eu acho muito importante que vocês conheçam a diferença e que possam se valer da ajuda das três. A terapia, gente, ela normalmente tem um cunho mais médico e ela causa na gente isso. Vou te dar um exemplo de acordo até com uma experiência pessoal minha, tá? Não só conteúdo técnico científico. A terapia, ela dá para você uma informação, uma dinâmica mais médico-paciente, mais como se você tivesse uma doença, como se você tivesse um problema. E, na verdade, você tem um problema, senão você não está em tratamento. Mas eu tô querendo falar da dinâmica de nível entre uma coisa e outra. A terapia, você vai ter uma sensação que o seu terapeuta está aqui e você está aqui embaixo. Ele é a fonte do seu problema. Ele vai ter a solução para o seu problema. Ele vai ser a pessoa que vai te guiar ali para o seu problema e que vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Esse é um perfeito, uma forma perfeita de você começar o tratamento. Por quê? Porque o terapeuta, ele realmente tem uma informação mais médica, o terapeuta ou psiquiatra, tem uma formação pensando em saúde. Então, é um começo onde eu acho que todo mundo tinha que começar por ali. Porque se você tiver realmente alguma patologia, alguma coisa, ele vai saber te direcionar a tratamento. E se for alguma coisa que você está lidando com questões emocionais, traumas, ele vai saber também te acolher ali inicialmente, que é o que você precisa. De acolhimento, de entender o que você tem, por que você está passando por aquilo. E aí ele vai trazer aquela realidade com um colchãozinho, com coisa mais fofinha e mais confortável, para que você possa começar a sua jornada de cura. O grupo de ajuda, eu acho super importante quando você estiver pronto, você procurar um grupo de ajuda de pessoas que passaram pelo que você passou. Por isso que o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e todos esses anônimos têm vários grupos e isso funciona muito bem. A primeira coisa que você sente quando você chega no grupo de ajuda, gente, isso aconteceu comigo, é que você não é especial. Que o que você passou é normal. Todo mundo passa por isso, um monte de gente passa por isso e você não é especial por isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá na terapia, a gente sente esse desnível. Do tipo assim, nossa, eu sou todo ferrado, tô com um monte de problema, e essa pessoa que sabe tudo e vai me ajudar a sair daqui. Quando você chega no grupo de ajuda, normalmente até você tem um mentor ali no grupo, mas esse mentor também passou pelos problemas, então ele é parte do grupo. É muito difícil um grupo de ajuda onde que às vezes não tem ninguém ali que não tem uma relação com aquele tipo de trauma. Normalmente todo mundo está envolvido naquela dinâmica. Mesmo quando você tem um terapeuta ali, você está falando de um terapeuta para um grupo de uma sala de 50, 60, até mais pessoas. Então a grande maioria das pessoas que estão ali dentro daquela sala tem problemas como você tem, o mesmo problema. Então quando você chega lá e fala assim, ah, porque eu tive uma vida muito difícil, a pessoa vai falar assim, conta uma novidade. Tipo, aqui todo mundo teve uma vida difícil. E quando você tá no terapeuta, você fala assim, eu tive uma vida muito difícil, o terapeuta vai falar assim, sério, poxa, você não merecia isso, me conta mais sobre a sua vida difícil. Essa é a dinâmica. E aí o que acontece? Quando você consegue, porque é muito difícil para muita gente estar em grupo de ajuda e falar dos seus sentimentos abertamente, para todo mundo ouvir. Muito embora a gente ter a capacidade de falar aberto e se expor dessa forma ajuda na cura, porque significa que você vai se livrando da vergonha e da culpa. Então, quando você chega e consegue falar assim, eu fiz isso, ou eu sofri isso, ou eu fui abusado, ou eu fui, sei lá, matei alguém, em últimas instâncias, estou pensando em coisas drásticas. Ou eu tive uma doença super difícil. Quando você chega e fala isso em voz alta, isso é libertador. Tem várias terapias que falam pra você gritar, pra você ir no metrô e gritar, porque aí ninguém vai escutar quando o metrô tá passando, ou ir na praia que tá vazia e gritar alto, ou você socar o travesseiro. Tem vários métodos que fazem pra você poder jogar fora energia. E quando você tá fazendo essas terapias e você encontra um lugar seguro pra você ser você mesmo, pra você não precisar jogar pra fora energia, porque você não prendeu nada. Você tá ali, você tá falando, eu fiz isso, eu tenho esse problema, eu errei dessa forma. E as pessoas que estão em volta vão falar assim, tudo bem, prazer, eu também, e aí? Entendeu? Tipo assim, aqui nesse universo isso não é grande coisa. Você vai se sentir mais acolhido, de verdade, porque não é o acolhimento do tipo que o terapeuta faz ou a sua mãe faz, do tipo, não, vai ficar tudo bem, vamos lá, tenha paciência com você, uma coisa de cada vez. Não é muito assim. É uma coisa mais choque de realidade, do tipo, olha, tá todo mundo aqui cagado,
E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai começar um dia de cada vez. E aí tem aquelas dinâmicas dos passos, que são super importantes, que você vai fazendo as pazes com as pessoas, que você vai começando um comportamento diferente, que você vai cuidar de você e tal. Então, isso te traz para uma realidade diferente do Instagram, por exemplo, que você entra ali, tá todo mundo feliz, todo mundo maquiado, lindo, bonito, magro, com cabelo arrumado às 7 da manhã. E você fala assim, gente, mas que realidade é essa? Que, sério, de verdade, eu não consigo. Que hora que eu vou ter que acordar para eu chegar no escritório para trabalhar às 7 da manhã de cachinho? Não dá, porque se eu. Ou eu vou dormir com um monte de coisa na cabeça super desconfortável para eu acordar de manhã de cachinho. Sério, tipo assim, qual é o preço que eu vou pagar para eu estar bela às 7 da manhã? O quanto que isso é importante para mim ou isso é importante para os outros? Essa dinâmica toda do mundo digital que hoje existe e que tá todo mundo perfeito e que não existe na realidade, ela é desmascarada, ela é desfeita quando você chega num grupo de ajuda que tá todo mundo com o mesmo problema que você, que falando sobre ele em alto e bom tom. Isso traz um nível de acolhimento pra gente que vocês não têm ideia para quem ainda não experimentou. É perfeito. É muito bom mesmo. Vale a pena ter coragem de chegar lá e falar. Mas, vamos lá. Depois disso, vem o coach. O que o coach faz? O coach, basicamente, ele é o seu melhor amigo. Ele é uma pessoa que também passou por todos os problemas que você passou, tem informação acadêmica, tem informação para poder te ajudar a superar o teu problema, a passar pelos desafios da vida, mas ele tá ali mais próximo de você do que o terapeuta. Não é uma relação paciente-médico, paciente-terapeuta, paciente-psicólogo. Não é esse relacionamento. É um relacionamento mais lado a lado. É um relacionamento onde que essa pessoa, você vai mandar uma mensagem do tipo, estou passando por isso agora, o que eu faço? E essa pessoa normalmente vai te ajudar, vai falar assim, não, você faz isso, você faz aquilo. É exatamente por que chama coach? Que nem coach de futebol, coach de basquete. É aquela pessoa que te treina pra vida. Então ela vai te dar, não vai ficar te fazendo pensar, mas por que você acha isso? Não, você tem que achar a resposta dentro de você. Não é isso. Porque nesse momento, na hora que você chega pra ele, você já está pronto pra ouvir a resposta. Muitas pessoas na terapia ainda não estão. Então é complicado pro terapeuta falar pra você, por exemplo, do tipo assim, você está sendo abusado, você está sendo maltratado por alguém ou qualquer coisa assim. E muito difícil o terapeuta falar assim, você está fazendo isso porque você não tem amor próprio, ou porque você é bobo, ou qualquer coisa assim. Tipo, ele nunca vai falar pra você o que você está sendo, ou por que você está se comportando daquele jeito. Muito difícil, tá, gente? Existem terapeutas que falam. E é super legal, mas ele só vai falar se você já estiver pronto para aquilo. Provavelmente. E aí, o que acontece? Quando não tá, você precisa daquele acolhimento inicial. Você quer mudar, você não sabe por onde, você não sabe quem você é, você não sabe nada. Então, você precisa do terapeuta ali naquele primeiro instante. E, às vezes, até mais tempo, sabe? Eu mesmo fiz terapia por 20 anos, gente. Então, tipo, e adoro. Sim, de vez em quando eu preciso conversar algumas coisas, é pra lá que eu vou. Tipo, eu queria conversar, quero um ambiente mais de acolhimento e tal, eu queria poder ouvir uma opinião profissional. E aí, você vai para aquele lugar. E aí, isso é super importante. E o coach é uma coisa mais amigo, mais uma coisa do tipo alguém que passou por aquilo, que tem formação acadêmica também, que estudou para estar ali também, mas que passou por aqueles traumas, porque nem sempre o nosso terapeuta passa pelos traumas que você passou. Quando passa é ótimo, mas porque é mais fácil você tipo, se você sentir proximidade, empatia um pelo outro. Mas na maioria das vezes ele não passou. E aí quando isso não acontece, normalmente o life coach, ele é uma pessoa que passou pelo teu problema. Então ele passou e saiu fora daquilo. É que nem quando você vai pedir ajuda para ganhar dinheiro, e você pode escolher entre alguém que nasceu herdeiro, dirige um fundo de investimento e teve dinheiro a vida inteira e que quer te ensinar como ganhar dinheiro, ou você quer escolher alguém que foi mendigo, que não tinha nenhum tostão furado e construiu um patrimônio gigantesco. Eu quero saber o que o mendigo fez. Tipo assim, não que o outro também não tenha valia. Pode ser que o outro tenha valia para outros herdeiros que também precisam manter a fortuna. Mas para quem vai construir do zero, que é uma pessoa traumatizada, no caso aqui que a gente está falando, e vai construir alguma coisa do zero, talvez seja melhor pegar alguém que passou por aquilo e construiu do zero também. E aí você pega e junta essa informação e fala, beleza, então você passou pelo que eu passei, você construiu do zero também, me dá o caminho das pedras, o que eu tenho que fazer? E isso vai te dar segurança, porque o que acontece? Quando a gente está traumatizado, quando a gente passou por um problema, a gente se sente muito mal. E aí, às vezes a gente tem vergonha de falar as coisas pro terapeuta. Às vezes você não vai querer parar num grupo. Você vai chegar no coach também e vai falar assim, poxa, mas parece mentira, parece que a pessoa tá falando que passou e de repente não passou por aquilo tudo. Ou qualquer coisa. E você vai se sentir mal, vai falar assim, poxa, fica deslocado.
E isso é normal. Esse primeiro momento que você está deslocado, gente, é a hora da terapia, é a hora que você vai ser recolocado nessa dinâmica da vida. Depois, eu sempre acho que os steps são primeiro o terapeuta, depois o grupo de ajuda, e aí na hora que você já tá se sentindo mais fortinho, que você vai pro life coach, você fala, bem, agora eu tô de saco cheio da vida do jeito que ele é, eu preciso de um treinamento profissional para eu ser um novo indivíduo. Eu tenho várias coisas no meu dia a dia que acontecem e eu não sei lidar com aquilo. As pessoas me provocam no trabalho e eu descarrego em cima delas. Eu sempre acho que tudo é comigo, que tudo é problema meu. Eu tenho alguma coisa que eu não consigo fazer no dia a dia e eu preciso daquela resposta mais rápida. Eu preciso saber de alguém que passou por aquilo, como é que a pessoa saiu. E aí você vai pro life coach, porque ele vai te treinar por um tempo. Tem gente que fica com esses tipos de auxílio para a vida toda. Porque, como eu falei, muitas das vezes isso vira meio que o seu melhor amigo. Mas em alguns casos, é uma coisa transitória. Você começa a viver melhor, você começa a saber o que você está fazendo, e aí você não precisa mais daquilo diariamente. Você mantém aquela pessoa como um mentor, alguém que você encontra de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, e você vai passando isso porque você vai aprendendo como joga o jogo da vida, entende? E isso é muito legal. Porque aí você vai falando, beleza, agora eu sei jogar. Tanto que quantas pessoas eram jogadores, depois viraram coach quando estavam mais velhos e aposentados. Bom, aposentados, pararam de jogar, né? E aí foram fazer treinamento. Porque a pessoa passou por aquilo, ela sabe como é que ela pode ajudar outra pessoa. Ela sabe as dificuldades que ela tinha e ela sabe como que ela saiu daquilo. E aí é legítimo que você use a sua dor, o que você passou, o que você aprendeu. E isso tem um movimento super legal agora de um monte de gente fazendo isso. E eu sou muito feliz por esse movimento, gente, porque antigamente era tudo jogado embaixo do tapete. Ninguém podia falar sobre nada. E hoje a gente pode falar sobre as coisas. E é lindo, porque a gente pode ajudar outras pessoas. Então, eu acho que dá para tirar proveito desses 3 tipos de terapia. E é uma coisa super legal, que vale super a pena. Se você puder unir as 3, na hora que você tá pronto para cada etapa, vale muito a pena. É isso, o importante é a gente entender que a gente quer ser melhor. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu trauma, seja qual for a sua doença, entre aspas, seja qual for o problema que você passa na sua vida. Você pode buscar ajuda e você precisa buscar ajuda, gente. A gente não está aqui para fazer as coisas sozinho. Isso é uma ilusão. A gente achar que a gente tem que fazer tudo sozinho e que a gente só depende da gente é uma ilusão. A gente não depende só da gente e a gente não está aqui para fazer tudo sozinho. A gente pode sempre pedir ajuda e a ajuda é mágica. É mágica. É como se você fizesse, quando você tem uma ajuda boa, como se você fizesse prova com cola. É muito bom porque você erra menos, porque dói menos. Porque você vê o caminho das pedras, entende? É como se você tivesse uma visão, aquele óculos que você enxerga no escuro, e você andando no escuro sem os óculos e com os óculos. É outra coisa. Você vai tropeçar muito menos, vai bater em muito menos parede e vai chegar do outro lado muito mais rápido. Então, busquem ajuda. Se você está se sentindo mal, se tem alguma coisa que você quer tratar, se você quer melhorar a sua vida, busque ajuda. Beijo grande. Vejo vocês em breve. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the drive.